Nós vamos tratar de uma das mais importantes lições para chegar à longevidade ativa. Exercitar a mente o tempo todo e nunca deixar de aprender. O conhecimento se torna cada vez mais imprescindível no mundo do trabalho, que evolui e se transforma numa velocidade também sem precedentes. Mas como acompanhar, então, o ritmo da evolução e da informação? Como se reciclar, estar pronto para novos caminhos e novos desafios? Para responder essas perguntas, nós trouxemos um especialista em neurociências para nos ajudar a encontrar respostas para todas, quase todas, essas perguntas. Ele é pesquisador do Laboratório de Neurociências Clínicas da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Foi criador dos primeiros cursos de neurociência aplicados aqui aos negócios no Brasil. Construiu a sua carreira em ciências cognitivas aplicadas ao comportamento humano, prestando serviços de inteligência comportamental para instituições governamentais e algumas das maiores empresas do Brasil. É professor da FIA USP, o Instituto Europeu de Design, e da Casa do Saber. Seus vídeos no YouTube e Facebook somam milhões de visualizações. Suas palestras, cursos e workshops já foram assistidos por mais de 500 mil pessoas em mais de 300 empresas no Brasil e no exterior. Agora é a nossa vez. Vamos receber Pedro Calabres. Boa tarde. Eu sei que voltaram do almoço e o sangue está um pouco concentrado na região digestória, mas tenta jogar um pouco pro cérebro e me dar um boa tarde de verdade. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês falando sobre esse tema tão importante. E eu queria começar com uma pergunta. Você gostaria de viver 100 anos? Você gostaria de viver 130 anos? E normalmente já fiz essa pergunta para milhares de pessoas. A resposta costuma ser depende. Depende do quê? Da qualidade que eu terei do ponto de vista mental nessa idade. Porque a longevidade meramente do nosso corpo físico, ela não é suficiente. Será que as minhas faculdades intelectivas estarão intactas quando eu tiver 100 anos, 130, ou seja lá o que for? Minha memória, meu planejamento, minha tomada de decisão? Em caso positivo, quero viver 100 anos. Em caso negativo, prefiro não. E é interessante porque essa resposta ela nos mostra uma certa dualidade. A dualidade corpo e mente. E é sobre ela que eu quero falar, e eu dou um exemplo para vocês do que aconteceu alguns anos atrás comigo. Sou professor de faculdade, alunos de 18 anos de idade, aproximadamente, e uma aluna chegou para mim um belo dia e disse assim: professor, eu não quero mais homem que malha o corpo, eu quero homem que malha o cérebro. E isso virou questão de prova. Aponte o erro na frase da aluna, 2 pontos, abre aspas, não quero homem que malha o corpo, quero homem que malha o cérebro, fecha aspas. É óbvio que a gente entende a figura de linguagem e o que ela quis dizer. Mas é que essa figura de linguagem ela carrega algo que está dentro de nós enquanto sociedade desde os primórdios da humanidade, que é a ideia de que corpo é uma coisa e cérebro é outra. Essa ideia que nós chamamos de dualismo, e que René Descartes, por exemplo, o grande filósofo, foi um grande capitão dessa ideia, mas muito antes dele, Platão também já havia sido. A ideia de que mente é uma coisa, corpo é outra completamente diferente. E você tem que cuidar de jeitos diferentes dessas duas coisas. Essa ideia é problemática, e a frase da aluna está errada pelo mero fato de que teu cérebro é parte do teu corpo tanto quanto seu dedão, seu fígado, seu intestino e sua língua. O cérebro é um órgão que faz parte do corpo, e portanto, antes de começar a falar da questão de conhecimento e de manutenção da mente ativa, eu quero deixar muito claro que existe um beabá, existe um básico anterior que é absolutamente necessário, já foi dito aqui e eu quero reiterar. E esse básico a gente tem que cumprir para ter uma mente saudável. Se você quiser ter uma mente saudável, uma mente que dure, que envelheça de uma forma saudável e que esteja lá, funcionando muito bem quando você estiver nos seus 100 anos de idade, a primeira coisa que você tem que fazer é praticar atividade física regular. Não há nada mais benéfico para o cérebro do que a atividade física regular. Para o cérebro especificamente, a atividade aeróbia é a recomendada, mesclada com atividade de resistência. Então a gente está falando de focar em atividades como correr, nadar, andar de bicicleta, jogar bola e mesclar isso com atividade de resistência como a musculação, por exemplo, ou pilates e por aí vai. Se você quiser, por exemplo, evitar a doença de Alzheimer, a melhor coisa que você faz é atividade física regular. Em segundo lugar, é claro, o corpo é uma máquina e o que a gente bota dentro dele vai ditar, em grande medida, a qualidade de como essa máquina funciona. E, portanto, a alimentação saudável. Se você quer uma mente funcionando, capaz de aprender pelas próximas muitas décadas da tua vida, alimente-se bem. A dieta mais estudada pela ciência é a dieta do Mediterrâneo. Essencialmente, a gente está falando de uma concentração da tua alimentação em vegetais, grãos integrais, carnes brancas, óleos saudáveis. Em terceiro lugar, e não menos importante, sono. Sono é super importante. Dormir pouco mata. Dormir muito mata. Sono é um processo homeostático, é um processo de regulação biológica do nosso corpo e, portanto, equilíbrio é fundamental. Da mesma maneira, aliás, exercício físico demais faz mal, sedentarismo também. Esses 3 elementos, eles são o beabá, eles são o básico. Ou seja, não adianta você aprender Aristóteles se você é uma pessoa sedentária, tabagista, dorme 3 horas por noite. Existe o beabá e existe depois o filé mignon, aquilo que você pode adicionar à sua vida para conseguir manter sua mente ativa. E é sobre isso que eu quero falar hoje. E eu quero começar com um dado que ele é muito alarmante. Foi dito aqui já antes de mim, o Brasil está engatinhando nesse processo de se preocupar com o futuro da saúde. Mas é interessante perceber que do ponto de vista do cérebro, as prospecções que a gente tem para a saúde do cérebro daqui a 30 anos, não estamos falando de 2050, elas mostram que a prevalência de Alzheimer, por exemplo, na América Latina, ela vai ser a maior do mundo. E dentro da América Latina, provavelmente o Brasil vai ser o país com a maior prevalência. Nosso cérebro está envelhecendo muito mal. Por quê? Eu já falei um pouco no começo da minha fala. Em primeiro lugar, o brasileiro é sedentário. Em segundo lugar, o brasileiro se alimenta mal. Uma dieta muito focada em carboidratos simples, baixo teor de fibra, pouco vegetal, carne vermelha, coisas que a gente sabe que estão associadas a um mau envelhecimento do cérebro. Além disso, e é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje, o brasileiro, infelizmente, é um povo que não se mantém intelectualmente ativo, cuja vida intelectual, de educação, de aprendizagem, ela, infelizmente, é muito curta, às vezes nem chega a existir. E isso é fatal.
E nesse sentido, é interessante perceber que isso tem tudo a ver com um sintoma de uma sociedade, que é a sociedade do imediatismo. É a sociedade onde você puxa seu telefone agora e você consegue pedir a comida que você quiser. É a sociedade onde fast food já diz tudo, é a comida rápida. É a sociedade de fórmulas prontas para tudo. Por exemplo, capas de revista de fitness, onde você vê barriga chapada agora, sarado em 30 dias. Você percebe que não vai ter uma revista que vai te dizer assim, fique com o corpo que você deseja se você for para academia de 3 a 5 vezes por semana, de 40 minutos a 1 hora, durante 5 anos. Alimente-se saudável, de maneira saudável nesse tempo e talvez você olhe no espelho daqui a pouco e se orgulhe. Não, é sempre agora, imediato, é interessante. Fórmulas prontas até para o bem-estar, até para a felicidade, se você parar para pensar. Livros de autoajuda nos dizem o que nós temos que fazer para ser feliz amanhã. A fórmula disso ou daquilo. É interessante perceber que isso se espelha em uma realidade que quer respostas imediatas, rápidas e simples para perguntas que são complexas. A mesma coisa com dieta, se você parar para pensar. Qual é a dieta do momento? Aí você tem aquela pílula que vai ser a saúde do momento. Sei lá, hoje em dia talvez seja óleo de coco, alguma coisa do tipo. Abacate, sei lá. Parece que, então, construir saúde é você seguir certas fórmulas simples, construir bem-estar é seguir certas fórmulas simples. E no conhecimento acontece a mesma coisa. Manter seu cérebro ativo. O que você faz se você quiser evitar a doença de Alzheimer? Alguém vai te dizer, faça palavra cruzada. Do ponto de vista científico, se você fizer palavra cruzada, você vai melhorar muito a sua capacidade de fazer palavra cruzada. Agora, entre outros benefícios não são muito bem conhecidos na literatura científica. Mas isso não é leviano. Aprender palavra cruzada te torna bom em palavra cruzada. Aprender uma segunda língua te torna bom em uma segunda língua. E a ideia é que manter o cérebro ativo do ponto de vista psicológico é justamente aprender coisas novas. Se você nunca fez palavra cruzada, faça, porque é bom. Mas no momento em que você aprendeu e se adaptou à palavra cruzada, aprenda algo novo. E a pergunta que eu faço para você é, quando foi a última vez que você aprendeu alguma coisa nova? Se existe uma regra na natureza, é a regra do mínimo esforço. Energia é um recurso muito escasso na natureza, e a natureza fez com que no processo evolutivo as espécies tendam a conservar energia. Essa é uma prerrogativa biológica muito básica. Geralmente, então, as pessoas têm vontades que são referentes às coisas imediatas que estão à frente delas. Suas vontades, tipicamente, são de ficar deitado no sofá, assistindo um seriado, assistindo novela. Sempre tem alguém que levanta a mão e fala, mas eu adoro ir para academia. É porque você é bizarro, né? Brincadeiras à parte, na verdade, do ponto de vista estatístico, você é um outlier. É isso que a gente chama. Isso significa que, no fim das contas, a maioria das pessoas, elas preferem conservar energia. Em todos os sentidos. A academia é um perfeito exemplo disso. E a gente está falando de conhecimento, do pilar de conhecimento aqui. E eu costumo dizer de maneira bastante incisiva que o conhecimento sem ação é vazio. Perceba o exemplo que eu posso te dar aqui. Nunca tivemos tanto conhecimento a respeito da importância de uma alimentação saudável e de atividade física regular. Nunca houve tanto conhecimento espalhado no mundo a respeito disso. É só você ver que, mesmo uma pessoa hoje que mora num lugar simples, que não tem tanto acesso à educação, através da mídia, de novelas, através, enfim, do que está sendo disseminado pelos meios de comunicação, ela sabe, por exemplo, que salada faz bem, que fritura faz mal e por aí vai, que se exercitar faz bem. Só que eu quero que então você olhe os dados da OMS, mundo, global, e você vai ver que as pessoas elas não estão emagrecendo, elas não estão se alimentando melhor e se exercitando mais, pelo menos não o suficiente para que os números a respeito da saúde melhorem. O conhecimento está aí. Mas o conhecimento ele só serve para algo, de fato, quando ele muda a forma como você se comporta. Quando ele altera ou transforma um pouco a forma como você age. E é nisso talvez que a gente tenha que focar. É em como as pessoas agem. Porque se existe preguiça para atividade física e para comer coisas saudáveis, sem sombra de dúvida existe preguiça para aprender coisas novas. Para você ter uma ideia, falar uma segunda língua, ser bilíngue, fluente em uma segunda língua, pode retardar o surgimento dos sintomas da doença de Alzheimer em até 5 anos. O mero fato de você ser bilíngue. Aí você me pergunta, Pedro, por quê? E eu te explico porque quando você aprende uma segunda língua, você ressignifica o mundo inteiro. Essa cadeira na qual você está sentado não é mais só cadeira, ela é cadeira e chair. Esse microfone não é só microfone, é microfone e microphone. Ou seja, não é só uma maçã, é maçã e Apple. Você cria um novo mundo no teu cérebro. E essa é a grande lição. Para a gente manter a nossa mente ativa, a gente precisa estar o tempo inteiro construindo novas estradas no nosso cérebro, novas conexões, aprendendo coisas novas, desafiando o nosso cérebro em relação a coisas que não sabíamos antes. E isso gasta energia, e isso é chato. Fórmulas mágicas como vou aprender palavra cruzada, vou fazer sudoku e por aí vai, elas infelizmente não funcionam. Consistência é muito mais importante do que intensidade pontual, como tudo na vida se você parar para pensar. E o maior inimigo desse processo de aprendizagem, de sempre estar criando novas estradas no nosso cérebro, de sempre estar buscando aquilo que é diferente, o maior inimigo, na verdade temos 2 grandes inimigos, o primeiro deles, sem sombra de dúvida, é o mundo veloz, é o mundo que quer tudo instantaneamente. E o segundo inimigo é um processo de acomodação, é um processo de adaptação. Nós nos adaptamos. É curioso quando você pega os estudos sobre bem-estar, os estudos sobre, por exemplo, satisfação geral com a vida. E aí você faz um mapeamento da satisfação geral com a vida das pessoas, da adolescência até a morte. E o que você vê, salvo exceções, inclusive em Brasil, é uma curva em U. Onde o sujeito com 18 anos de idade ele tem uma satisfação alta com a vida dele. Essa curva vai caindo, caindo, chega ao seu ponto mais baixo quando você está entre os 40 e 50 anos de idade, volta a subir, de modo que um idoso tende a ser muito mais satisfeito em relação à sua vida do que uma pessoa de 30, 40, 50 anos de idade. Entre os 40 e 50 anos de idade, existe essa tal de crise da meia-idade, ela é documentada cientificamente. E, inclusive, a curva de depressão, de probabilidade de depressão, que é um transtorno neuropsiquiátrico, ela vai ter seu ponto mais alto justamente entre os 40 e 50 anos de idade. Entre os 40 e 50 anos de idade, você tem maior probabilidade de depressão. Veja então que isso nos põe uma questão. Por quê? Por que essa curva é um U? Por que ela cai na primeira metade da vida e volta a subir? Existem algumas respostas, mas a que eu acredito que é mais adequada aqui
é você entender algo que um cara chamado Daniel Kahneman, que ganhou o Nobel de Economia em 2002, é um psicólogo, um sujeito muito importante na ciência atual. O Daniel Kahneman, ele nos mostra o seguinte: quando você olha no espelho e você enxerga um eu somente, eu sou Pedro, eu sou o João, eu sou a Maria, isso está errado. Na verdade, do ponto de vista psicológico, é como se nós tivéssemos dois eus. Nós temos um eu que eu chamo de eu projetivo, que como o próprio nome diz, projeta para fora do agora. É um pedaço dentro de você, é um pedaço da tua mente, é um pedaço da tua psique que pensa para fora do agora, que olha para trás, para aquilo que já foi, olha para o futuro, para aquilo que virá a ser. Perceba que olhar para fora do agora é contar histórias. Quando você olha para o passado, você está contando uma história daquilo que você acha que já passou, e quando você olha para o futuro, você está contando uma história daquilo que você acha que virá. Esse é nosso eu projetivo. Nós temos, no entanto, um outro eu, que nós chamamos de eu experiencial, que como o próprio nome diz, ele experiencia, vive o instante, vive o presente. Ele é muito diferente do eu projetivo. O nosso eu experiencial, ele está vivendo o momento nesse momento. Em vocês, por exemplo, é o que está dentro de vocês assistindo a essa palestra. Os estudos mostram que ele tem duração de até 3 segundos. Ele é super instantâneo, super imediato. E é interessante perceber que viver e pensar sobre a vida são duas coisas diferentes. O nosso eu projetivo é diferente do nosso eu experiencial. O que faz feliz, por exemplo, o nosso eu projetivo não faz feliz o nosso eu experiencial. E o que faz feliz o nosso eu projetivo? Ora, é olhar para o passado e enxergar uma história de valor. Olhar para o futuro e enxergar uma história de valor. E, portanto, olhar para o passado e enxergar conquistas de valor. E olhar para o futuro e enxergar metas e objetivos de valor. Isso faz nosso eu projetivo feliz. E aí você pergunta para mim, dinheiro traz felicidade? E muita gente fala na cara, na lata. Não. E tá errado. Dinheiro pode sim trazer felicidade, porque pode ser algo que você olha para o passado e se orgulha das suas conquistas materiais, e pode ser algo que você olha como meta e objetivo para o futuro. Traz felicidade para um pedaço de você, que é esse eu projetivo. O problema é quando você coloca toda a tua energia no teu eu projetivo. Porque o que faz o nosso eu experiencial? Esse que está vendo a palestra, esse que vive o instante, o que faz ele feliz? É muito simples e muito difícil. É você estar aqui, com a cabeça aqui. É você estar aqui pensando no que está acontecendo aqui. Um estudo publicado em 2010 por pesquisadores da Universidade de Harvard, publicado na revista Science, que é uma das mais respeitadas revistas de ciência do mundo. Ele demonstra de maneira incisiva. Se você está aqui e a tua mente está vagueando, você está pensando em algo fora do que está acontecendo aqui, a probabilidade é que você esteja infeliz. O nome do artigo é A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Uma mente que vagueia é uma mente infeliz. E essa é a grande questão. Eu quero voltar para aquela curva que eu falei para vocês. Por que a curva cai na primeira metade da vida? Porque a nossa sociedade é perita em prometer felicidade para o nosso eu projetivo. Desde que você nasceu, te colocaram um monte de objetivos e possíveis conquistas na tua frente. No teu caso, deve ter sido algo como entra na escola, tira nota boa, passa no vestibular, entra na faculdade, consegue um estágio, se forma, seja efetivado na empresa, consegue um emprego, vai crescendo na carreira, conhece um grande amor, casa, tem filho, carro próprio, casa própria, vê seu filho se desenvolver, independência financeira e por aí vai. Percebe que eu descrevi a metade da curva? E não importa se você nasceu na favela ou em Dubai, você, desde que nasceu, teve objetivos colocados na sua frente. O que vai diferenciar é o tipo de objetivo que te colocaram, mas isso é uma coisa que acontece com todos nós. E a grande questão, eu volto aqui, qual é o maior inimigo da gente manter nosso cérebro ativo? É a acomodação e a adaptação, porque a gente se adapta a tudo. Tenta lembrar de quando você entrou no vestibular, você ficou radiante de felicidade quando viu teu nome na lista do vestibular. 6 meses depois você já queria que acabasse a faculdade. Você sabe disso. Aí você queria muito emprego, conseguiu um emprego, 6 meses depois você já queria promoção. E esse é o problema de uma sociedade que ela vive o tempo inteiro querendo a próxima coisa. A gente esquece de ensinar as pessoas a saborear o que está acontecendo na frente delas, a aproveitar o instante enquanto ele ocorre. E por conta disso, por conta de investirmos toda a nossa energia no eu projetivo, em algo que está pensando no futuro e no passado, na primeira metade da vida, a nossa satisfação com a vida vai diminuindo. E ela chega num ponto crítico com 40 e 50 anos de idade, onde você já meio que conquistou tudo aquilo que você imaginava que ia te fazer feliz. Aquilo que você não conseguiu conquistar, você já se adaptou e já sabe que não vai conseguir mesmo, então deixa pra lá. E o que acontece então para que um idoso seja muito mais feliz? Por que essa curva começa a subir? E parece que depois dos 40, 50 anos de idade, as pessoas passam a valorizar o eu experiencial. Parece que elas descobrem que elas têm um pedaço delas que precisa saborear o momento, aproveitar a vida enquanto ela está acontecendo. Não é que um idoso, por exemplo, ele deixa de olhar para o passado e se orgulhar, deixa de olhar para o futuro e enxergar metas e objetivos. Não é isso. É que ele percebe, na verdade, a fórmula mais importante para a saúde, que os gregos já sabiam há muito tempo, que é equilíbrio. É você olhar para o seu passado e se orgulhar dele, olhar para o seu futuro e ter metas e objetivos, mas você também aproveitar aquilo que está acontecendo enquanto está acontecendo. E, portanto, isso significa você não viver aquilo que, para mim, é o maior pecado que existe. As pessoas vivem sob uma terrível ilusão de imortalidade. Chegam no seu aniversário e falam, parabéns, mais um ano de vida. Discordo, é menos um ano de vida. E aí você pensa agora, pô, o cara vai terminar a palestra do jeito mais macabro que eu já vi. Discordo, você pode virar e falar, isso é muito triste. Eu não acho isso triste. Eu acho triste você chegar no final da vida, olhar para trás e se arrepender por não ter tentado, por não ter aprendido, por não ter se esforçado. Isso é triste. Tem médicos aqui, eu sou pesquisador de um hospital, Escola Paulista de Medicina, e no hospital a gente vê frequentemente a cena do arrependimento. O sujeito de seus 40 anos de idade vai ao hospital porque seu pai teve um AVC, por exemplo. Ele está desesperado na sala de espera por notícias. O médico chega e ele fala, infelizmente o quadro do seu pai é irreversível. E aí você vê um cara de 40 anos de idade chorar como uma criança. E ele fala, doutor, mas eu não falo com meu pai há 20 anos. A gente brigou. E eu queria pelo menos poder me despedir dele. Infelizmente agora não dá, essa é a questão. Mas o pai dele estava lá, 20 anos, ao alcance de um telefonema e de um pedido de desculpa. Ao alcance de um abraço. E esse é o grande problema de uma acomodação e uma adaptação. A gente começa a tratar o que está na nossa frente como se fosse sempre estar lá. A gente tem uma ilusão de imortalidade nas relações, por exemplo. A pessoa está lá ao teu alcance e você se adapta. Acha que a pessoa vai estar sempre lá e um belo dia ela vai embora. Seja porque ela cansou de não ser valorizada ou porque a vida às vezes nos tira as coisas. E aí, nesse vazio deixado pelas pessoas que vão embora, que surge o pior sentimento, que é o arrependimento. E aí eu te pergunto de novo, quando foi a última vez que você aprendeu uma coisa nova? Porque no fim das contas a gente é insignificante. Pare para pensar.
num universo onde, segundo as últimas estimativas do telescópio Hubble, a gente tem 2 trilhões de galáxias. E nós vivemos em uma dessas galáxias que tem coisa de 400 bilhões de estrelas. E dentre essas estrelas você tem uma chamada Sol. E nesse Sol tem um planetinha azul. E nesse planetinha azul, que existe há 4,6 bilhões de anos, há coisa de 250 mil anos surge uma espécie que é nós, que somos nós. Somos insignificantes? Somos. Passageiros. Vamos viver 100, 150 anos num universo que tem 14 bilhões de anos. Parece que não é nada, mas eu queria deixar claro, apesar disso, somos especiais. E o que nos torna especiais, o que diferencia o ser humano do chimpanzé e do golfinho, que são animais extremamente inteligentes, mas o que nos diferencia deles é a nossa capacidade de adquirir conhecimento, de fazer com que a nossa mente seja diferente amanhã do que ela é hoje, de transformar o mundo, de fazer o que a gente está fazendo aqui. Cabritos não fazem isso que a gente está fazendo aqui. Se reúnem para discutir o futuro da Cabritolândia. Seres humanos fazem, a gente se preocupa com o futuro porque a gente tem um cérebro capaz disso. E a gente só é hoje melhor do que ontem porque a gente se manteve ativo, aprendendo coisas novas, fazendo melhor do que a gente estava fazendo ontem, com essa ferramenta que é a máquina mais fantástica que existe no universo. E a grande questão, eu volto ao que eu já falei, o importante aqui é consistência. Consistência, aprenda e continue aprendendo. Desafie o seu cérebro a aprender coisas novas o tempo inteiro. Não se sujeite ao imediatismo de uma sociedade onde tudo se resolve com um aplicativo e 2 cliques. Não se sujeite a esse imediatismo em nada da sua vida, porque até nas relações o imediatismo tem dominado. Você já viu o aplicativo chamado Tinder? Então você tem a foto da pessoa, você curte a pessoa ou não curte. Se você curtiu e ela curtiu também, ele bota vocês dois para conversar. Percebe que é incrível, né? O Tinder é genial. Porque imagina se o Tinder te dissesse toda vez que você é rejeitado. Sabe? Você foi rejeitado, você foi rejeitado, você foi rejeitado. É depressogênico, né? O imediatismo das relações, ele é evidente. Os laços são frágeis nos dias de hoje. Isso é crítico, porque sucesso em qualquer dimensão na vida é muito mais ditado pela tua consistência e esforço do que por você abrir os braços para facilidade. É lutando contra nossas vontades imediatas e preguiçosas que a gente transforma o mundo. Pare para pensar. Se você quer construir família, ora, não vai ser com gestos pontuais e intensos de carinho que você vai provar teu amor para uma pessoa. Flor aqui e ali, festa aqui e ali. Não. É todos os dias sendo grato. Nos gestos pequenos do cotidiano. Mesma coisa com uma carreira. Como você constrói uma carreira? É todos os dias acordando, lutando contra a preguiça, lutando e fazendo melhor. Aprendendo, doando suor e sangue para que você chegue a ser um profissional melhor amanhã. E se isso é verdade nas relações, e se isso é verdade no trabalho, é óbvio que isso é verdade no conhecimento. Se você quer fazer com que, nos teus 130 anos de idade, você esteja com a tua mente ativa, sendo capaz de aprender, capaz de ser melhor do que ela é hoje, ora, lute contra a sua vontade, porque a nossa tendência é sempre querer informações que estão aderentes com as nossas crenças. Isso é crítico no mundo de hoje. Os algoritmos de Facebook, por exemplo, e de Google, eles pioram esse processo, porque eles fazem com que só apareça na tua tela do celular e do computador coisas que estão alinhadas com aquilo que você já acredita, com aquilo que você já pensa. Existe uma retroalimentação que faz com que as pessoas vivam em bolhas, onde a diferença, na verdade, vira inimiga. Isso é muito triste, muito prejudicial. Nós temos que abrir os braços para a diferença, as coisas que desafiam a nossa mente, conversar com pessoas que pensem diferente de nós, aprender coisas que não têm nada a ver com aquilo que a gente faz. É o músico aprender, por exemplo, física. É o físico aprender poesia. É o médico aprender literatura. É o historiador aprender matemática. É fugir das estradas já construídas dentro do nosso cérebro e construir constantemente estradas novas. Por quê? Como no trabalho, como nas relações, como em absolutamente tudo na vida, acomodação é morte. Muito obrigado. Professora, não garanto os 130 não, mas lá pelos 80 acho que eu me matriculo na sua aula, tá? E eu quero te entregar a placa de reconhecimento aí, um pouco do reconhecimento aí do que você merece. Você é gênio, garoto. Ainda chamei de garoto, porque eu tô intrigada com a idade dele. Já dei um Google, mas não achei. Me é duro, dei um Google ali durante. Como sempre, as referências para todas as ideias discutidas aqui podem ser encontradas na descrição do vídeo. Também na descrição você encontra o link para os nossos cursos, caso você tenha interesse em aprofundar os seus conhecimentos nessas relações mente, cérebro e comportamento. E finalmente, se você se interessa por tudo isso, convido você a conhecer o nosso livro, Em Busca de Nós Mesmos. Um livro que foi escrito por mim e pelo meu amigo Clóvis de Barros Filho. E, portanto, trata-se de um diálogo entre a filosofia e as ciências da mente. Na descrição você encontra um link para a compra do livro. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Se você já for inscrito, você pode clicar no sininho ali embaixo, para que você receba notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.